Olá, uma corajosa, eu sou Fabi Calneto. Eu sou Marisa Souza. Hoje é quinta e a gente te conta. Hoje é quinta-feira e a gente vai contar para você sobre o ensinar, dando continuidade aqui na leitura de O Profeta de Khalil Gibran, sobre ensinar. Então, um professor disse: fale-nos sobre ensinar. E ele diz: nenhum homem pode lhes revelar algo que já não esteja semi-acordado no amanhecer do seu conhecimento. O mestre que caminha à sombra do templo entre seus discípulos não concede sua sabedoria, mas sim sua fé e sua amorosidade. Se for realmente sábio, ele não os convida a entrar na casa de sua sabedoria, e sim a soleira de sua própria mente. O astrônomo pode lhe falar sobre a compreensão do espaço, mas não pode lhes conceder sua compreensão. O músico pode cantar no ritmo que há em todo o espaço, mas não pode lhes dar o ouvido que capta a melodia, nem a voz que dela ecoa. E aquele que é versado na ciência dos números pode lhes falar dos reinos dos pesos e das medidas, mas não pode levá-los até lá. Porque a visão de um homem não empresta suas asas a outro. E assim, como cada um de vocês é único no conhecimento de Deus, cada um de vocês deve ter seu conhecimento particular de Deus e sua compreensão da terra. Uau! Uau! Tem até bastante a ver com o que estávamos conversando aqui nos bastidores. Nos bastidores, né? Vem aqui a experimentação em si, né? Exato. É sobre experienciar, ou E melhor dizendo, é sobre viver. viver, vivenciar, né? Viver é a sua própria experiência. E talvez aqui também seja um dos das nossas ilusões, né? Quando a gente acha que só de ir, só de ler, só de estar perto de uma determinada pessoa, né, ou ir num determinado lugar, a gente Exato. vai ter a mesma experiência que outra pessoa teve. E o caminho ele é único, né? A vivência ela é individual e particular. Essa parte da vivência foi algo que me veio muito forte na época da pandemia. O quanto o aprendizado era coletivo, mas a experiência individual, né? Completamente individual. Então, aqui, lá, já no início, eu achei muito interessante porque ele fala sobre esse semi-acordado, né? Uhum, Semi-acordado no amanhecer de seu conhecimento. Então, tem um magnetismo aí também, algo que nos convida de início, e aí a parte da experimentação é que vai tocar essa vivência mesmo, né? Tem uma pontinha ali de algo, né? uhum, Mas até que isso faça parte do aprendizado, vai ser a experimentação, vai ser a vivência mesmo. sim. E acho que é importante até a gente citar mais uma vez essa frase, né? Ó. Nenhum homem pode lhes revelar algo que já não esteja semi-acordado no amanhecer do seu conhecimento. Então, aqui também, né, complementando isso que você trouxe, eu vejo essa inclinação para esse assunto, a O tempo inclinação das coisas? para esse tema. Não, ainda não sobre o tempo, ainda não, né? Mas esse primeiro olhar, então, assim, eu já tenho um interesse nesse assunto, eu já tenho algo aqui dentro Uhum, de mim que me coloca na direção, né? Já sim. me coloca em movimento para, eu não sei o que é, mas alguma coisa que já me chama atenção, sabe? E isso é bem Uhum, importante a gente observar no nosso dia a dia,
Quais são as coisas que me atraem, que me chamam atenção, que me fisga, que para eu ouvir, que para eu assistir, né? Porque isso já são pistas de situações que já estão semi, né, acordadas dentro Isso. de mim e que a hora que eu me coloco, né, à disposição para aprofundar, para olhar, aí vem aquela outra frase, aí chega o mestre, aí chega o curso, Hum, aí chega a sim, oportunidade. Então, é, assim, a gente precisa estar olhando para dentro para saber o que deve estar meio já querendo acordar. Esse semi-acordado eu tô naquela, né? Ainda não tô acordado, mas eu sim. tô despontando para. Tem uma abertura já. Eu tenho uma abertura. E aí chega alguém que não vai me ensinar efetivamente, mas que vai me deixar na porta, que é o que ele fala aqui, né? É, cadê, meu Deus? A parte que fala A aqui do que é astrônomo? soleira. Não, é que deixa na soleira. Todas elas falam mais ou menos isso, mas nossa, eu li o negócio da soleira. Enfim, deixa na Ah, porta, sim, é depois aqui, ó. Se for realmente sábio, ele não os convida a entrar na ele não casa os da convida sua. a entrar na casa de sua sabedoria, e sim a soleira de sua própria mente. Eu também grifei essa parte da soleira. É, porque você vê, né? Quantos mestres você já não teve? Quantos professores você já não teve na sua vida? Assim como eu também tive. Eles Sim, falam, e a gente até teve alguns mestres, alguns professores compartilhados. sim. Se a gente for sentar aqui nós duas para pegar uma única aula que a gente Nossa. vivenciou junto, para escrever o que que você entendeu, o que que eu entendi, o que que você vivenciou e o que que eu vivenciei, vão ser experiências completamente diferentes, porque os nossos professores levaram a gente até um determinado ponto. A sua vivência é a sua vivência, a minha vivência é a minha vivência, né? Então, assim, não tem como viver essa vida sem estar desperto para aquilo que nos movimenta internamente. Então, para onde que eu estou despontando? Eu estou acordada para viver o quê? Essa é a pergunta que eu acho que a gente precisa se fazer. E aí eu volto naquele conto, né? Zúcia, porque não fostes Zúcia. Nossa. Porque quando A chegar lá, frase da vida de todos os dias, né? né? Aquele lembrete terreno. Eu não, né? Eu sempre falo isso. Esse conto, nossa, me colocou em prantos, assim, porque meu maior medo não é chegar lá no, sei lá, tô trazendo uma imagem, tá? Mas chegar no fim da vida, ou chegar no reino dos céus, ou sei lá onde que eu vou parar daqui, e E aí, por que que você não fez o que você... Ah, não fiz porque meu trabalho, porque meu chefe, meu marido... Não, você não fez o que você tinha que fazer, né? Uhum, Antes de você nascer, a gente combinou que você ia levar essa xícara na pia. Por que que você não levou a xícara na pia? Esse era o seu pois é. trabalho. Não era ser presidente da República. Não era fazer sei lá o quê. Você tinha que fazer isso, né? Esse foi o nosso combinado. Então, assim, Fabiane, por que que não foi Fabiane? Marisa, por que que você não foi a Marisa? Né? Então, É. assim, o que é que eu tenho que fazer que é minha responsabilidade mesmo, né? E aí chegam, né, todos os mestres, todos os livros, as vivências, os cursos, os lugares, as viagens, tudo que vai complementar o nosso ego, o nosso eu, para Sim. experimentar e vivenciar a vida que vai acordar de fato aquilo que é meu, aquilo que eu preciso fazer, né? E até essa própria palavra aqui, né? Quando ele fala aqui do semi-acordado, quando você pode olhar a semântica da palavra até de duas maneiras. O semi de acordar, de acordo, de concordar. No primeiro momento, talvez eu concordei com isso, mas também de eu vou acordar para isso. Eu preciso acordar, de despertar para esse movimento também que precisa ser realizado. Porque eu concordo e não faço nada, não desperto, não acordo para esse movimento. E Eu aí? eu estava na linha deste acordar.
De despertar. de despertar. E agora, com a sua frase, eu fui para o lugar do que eu já tinha acordado, que era o acordo prévio. E Que isso já tinha combinado, né? é, e É, aí, eu falo isso porque é, dentro do olhar jurídico, né, da gestão de conflitos, eu tive até uma palestra que eu participei junto apresentando no IASP, e o tema era o acordo como valor na advocacia. E a ideia era falar sobre o acordo, né, sobre exatamente esse mútuo consenso. E aí eu dei uma desvirtuada nesse âmbito jurídico que é tão fechado, que é tão caixinha para falar, temos que acordar. uhum, Acordar para a maneira que advogamos, acordar para a maneira que vemos os conflitos, acordar para as questões que nos remontam, temos dificuldades, desafios, mas ultrapassar de alguma outra maneira, né? sim, Então, ensinar também, ensinar, aprender. E aí, até avançando aqui no próprio texto, quando ele fala que eu achei isso, putz, o astrônomo, ele não tem como, é impossível, né? Por mais que ele queira descrever, mas a conceder essa compreensão, né? O músico falar sobre um tom musical, eu posso te descrever a rosa, né? Posso te descrever o lírio, mas o aroma do lírio. Então, como que esse aprendizado ele nos chega, nos toca também, e como que eu te ensino sobre isso, né? é. E aí essa é a dificuldade do mestre, eu acho, né? Pelo É, menos eu sinto isso quando eu estou nesse lugar de professora. apresentar algo. É, É, porque assim, a gente fala, só que eu estou falando a partir das minhas experiências, eu estou falando a partir da minha vivência, do que eu já compreendi. E aí tem gente que já compreendeu muito além do meu pedaço, né? Já está muito mais avançado, digamos assim. E olha e fala, ai, que interessante, você ainda está nessa casa, mas vai seguindo que você chega aqui, né? E tem também aquelas pessoas que do lugar que eu estou, fala assim, o que você está falando? Né? Eu lembro sempre de uma reunião que eu estava tendo uma vez, tipo um café da tarde com umas mães, né, da escola das crianças. E aí eu sei lá o que eu falei na rodinha ali da mesa, foi uma frasezinha, sabe essas frasinhas curtas de é curta, mas se quiser vai longe, né? impacto profundo para a É. vida toda. E aí teve uma mãe na mesa lá e ficou umas três olhando para mim, tipo, ah, é verdade, olha, interessante. E aí teve uma lá que falou, gente, eu não entendo nada do que ela fala, entendeu? E assim, tá tudo certo, né? É. E é Eu, curioso, eu entendo que você não entende o que eu falo. Eu às sei. vezes nem eu entendo, né? Se te serve de consolo, às vezes nem eu entendo. Nem eu. É. Pensamentos que me chegam. E o que é muito louco, né? Quando Jesus Cristo falava assim, orai e vigiai, que é muito louco é a gente vigiar nossos pensamentos, porque vem às vezes um refletir, um pensar, e aí vem meu ego falar, ah, já entendi isso. Aí passa alguns anos, eu falo, ai, 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 era mais profundo. Eu achei que eu tinha entendido, mas tinha mais. Isso a gente vê muito nos contos, né? Na tradição sufi, eles falam que um conto tem 7 camadas de compreensão. E eu ouso dizer que deve ter mais, né? Se a gente Isso pegar, até remonta à questão das 7 gerações também. é, a gente pega, por exemplo, uma parábola bíblica, que é uma coisa que em algum momento alguém, pelo menos aqui no Brasil, né, um país cristão, a gente, de maneira geral, né, na sua predominância, você pega uma parábola que você já tem escutado na vida, vai repensa sobre ela novamente e vê o que mais que pode ter ali por trás. Então, assim, uma única parábola, quantos ensinamentos não tem? Quantas camadas? Um filme, né? Se quem não quiser ir para o lado religioso, pega um filme que você gosta, É isso. assiste de novo e vê quantas camadas de compreensões tem num único filme, numa única cena, se for o caso.
Então, isso é muito interessante, porque o mestre, né, o professor que ensina, ele está num ponto e ele deixa a gente ali na soleira. Agora, é a nossa caminhada, é a nossa vivência que vai fazer, que vai aprofundar aquela compreensão, que vai aprofundar aquela percepção do tema. Então, assim, o astrônomo, o músico, aqui como ele fala, vai levar a gente até um ponto, né? Ó, Uhum. do que eu sei, eu te entrego aqui. Agora, como você vai tomar esse assunto? Como você vai desenvolver isso na sua vida? Como você vai aplicar isso no seu dia a dia? Como você vai fazer uso disso? Aí é com você. E aí é muito lindo. Aí, aí Fala. é essa frase aqui. Porque Hum, a visão de um homem não empresta suas asas a outro. exato. A Obrigada. visão, a visão de um homem não empresta as asas. Uhum, Ou seja, o que eu estou vendo, eu não tenho como emprestar para você voar, uhum. É isso. para o movimento em si, né? Então, as asas, elas precisam vir de você, daquilo que eu te mostro para você ver. Mas voe você mesmo. É. Era bem essa frase que eu ia trazer. E complementando, né? A gente volta aqui na frase anterior que ele fala que aquele que é versado das ciências e dos números pode falar sobre o reino dos pesos e das medidas, ou seja, um professor pode ensinar tudo, mas não Sim. pode levá-los até lá. A caminhada, o voo é nosso. A gente está aqui, né? Nesse podcast, compartilhando aqui o meu olhar, o olhar da Mar, a gente está compartilhando aqui. De Uhum. novo, eu faço um convite para vocês, coloca, né, manda para a gente os comentários e como vocês também enxergam tudo Isso. isso que a gente está falando, né? O que parte que toca, o que que movimenta aí dentro. E é para mim, pelo menos, que trabalho com desenvolvimento humano, me interessa isso, o que te movimenta, o que que entra o que que toca de alguma forma aí dentro que mexe com você, seja para incomodar, seja para emocionar, né? Então, assim, o que que movimenta aí dentro? Isso é muito importante, porque é a partir daí que a gente está falando daquela inclinação. É aí que tem algo semi-acordado, que olha para despertar ou que já está previamente acordado, como a Marisa trouxe, né? Ai, muito lindo. Muito. É. E assim, cada um de vocês é único no conhecimento de Deus. Cada um de vocês deve ter seu conhecimento particular de Deus e sua compreensão na terra. Muito bom. Aí, esse conhecimento particular de Deus, eu vou parafrasear o próprio Jung, quando numa entrevista lá na BBC perguntaram, né, o repórter perguntou para ele se ele acreditava em Deus. E ele disse: eu não acredito, eu sei. Uau, Porque, eu né, sei. para ele, a experiência com Deus é algo próprio de cada ser humano. Não, não se trata de acreditar se existe ou não existe. É uma experiência. Deus é uma experiência profunda que eu vivo ou não vivo. Não é algo só externo que me faz acontecer isso ou aquilo, entende? Eu sei, Uhum. eu sinto, tá aqui. Tá aqui, né? E na porta da casa dele tinha uma frase que eu não vou saber falar em latim, mas que eu vou traduzir aqui para vocês, né? É. Invocado ou não invocado, Deus está presente. Então, que a gente possa, né, ter essa nossa própria experiência, ter este próprio conhecimento sobre Deus ou vivência, né, a partir dele, na nossa experiência de vida, na nossa própria vida, né, Sim, que tudo isso sim. possa se desenvolver. Muito bem. Temos um episódio, Mar? Temos um super episódio aí para levar para a vida, É a vida em si. para levar para a experiência, para vivenciar. Para ver. Episódio para vivenciar. É bem importante. Eu não sei se a gente vai ter oportunidade depois, mas só para eu não perder aqui,
que é a diferença também entre conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento é aquilo que a gente aprende e sabedoria é aquilo que a gente faz uso, que a gente põe em prática. Então, que a gente sente sim na cadeira de estudante, na cadeira de aprendiz, mas que levante-se e coloque esse aprendizado em movimento da própria vida, Movimento. né? Muito bem, minha querida. Mais uma vez, obrigada. Obrigada por Ai, eu que você. agradeço, adorei essa leitura. Muito bom. E quinta-feira que vem a gente está aqui de A volta. gente Super conta. bem. Beijo. Tchau, tchau.